estarmos mais uma vez aqui reunidos para ouvir o que Jesus quer nos falar por meio da sua Mãe Maria. E foi uma coisa muito extraordinária, porque durante toda a semana eu não conseguia preparar a pregação. E aí ontem de noite eu disse, meu Deus, amanhã eu tenho que pregar, e não conseguia ainda discernir o que Deus quer falar. E eu tinha o título, mas não conseguia desenvolver. Aí ontem eu fiquei até as 2 da manhã e fui dormir cansada. Montei a pregação e hoje de manhã, quando eu acordei, Deus foi sussurrando no meu coração tudo diferente daquilo que eu tinha feito. Então, assim, eu vou deixar o script do que eu tinha montado e eu vou procurar trazer mesmo assim de forma bem natural o que o Espírito Santo foi mesmo me falando no decorrer da manhã. O título da pregação que o Senhor me inspirou, e a primeira pregação eu tinha muita dúvida quando eu falei de Nossa Senhora Bambina, de Nossa Senhora Menina. E aquele dia eu disse, mas será que eu fiz certo? Será que era isso que Jesus queria que eu falasse? Será que era isso que o Espírito Santo queria que eu falasse? E eu disse, mamãe, foi uma coisa extraordinária. Na segunda-feira, a Karine lá de Lourdes me mandou uma mensagem, que estava tendo as tratativas da festa, e quando ela disse, tchau Marta, fique com Nossa Senhora Bambina. Então eu disse para a mãe, que bom, eu disse para a mãe, que então eu de fato ouvi. Era necessário que a gente falasse sobre Nossa Senhora, trazer esse conhecimento de Nossa Senhora Menina, porque não tem quem não possa se apaixonar por uma criança. E a partir do mover de uma alma santificada, cheia de Deus como Maria, não se apaixonar por ela. E aí, quando eu fui, eu tinha escrito no outro papel os títulos que eu quero fazer as pregações. Aí, no dia de Nossa Senhora, que teve a missa lá em São Luís, que era... não, na outra, agora não me recordo. Era em outra, era da apresentação, acho. Teve outro título de Nossa Senhora, agora não me recordo. Mas enfim, quando o padre foi fazer a homilia, era a Nossa Senhora Rainha, será que era aquele dia? Enfim, quando ele foi fazer a homilia, eu disse para o Vitor, nossa, isso que o padre falou no celular, e ele anotou. Aí eu vim para casa, era o título do tema que o Espírito Santo tinha me inspirado, que o título é Maria, modelo de vida e de mãe. E o Espírito Santo me dizia ontem, Maria, modelo de vida, de mãe e de mulher, para que um dia estejamos com Jesus. Olha que lindo! Maria, modelo de vida, de mãe e de mulher, para que um dia estejamos com Jesus. Então, esse título também foi uma inspiração do Espírito Santo para que nós pudéssemos estar meditando junto hoje. Bom, no último ensino nós falamos então sobre Maria Bambina, Maria Menina. Não sei se vocês lembram alguma coisa que foi falada naquele dia sobre Maria Bambina. Uma coisa que me marcou muito para mim, não sei se para vocês também marcou, foi aquela situação quando Nossa Senhora foi levada para o templo com 3 anos, e aí os pais achavam que ela ia fazer um chororó, porque imagina, com 3 anos, uma criança, qual é a criança que com 3 anos, assim, vai sair, não vai nem olhar para trás, nem se importar com os pais. E quando os pais de Nossa Senhora deixaram ela ali na porta do templo, ela virou as costas e foi para o templo e nem mais olhou para trás, nem tchau não deu. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu também, foi a coisa que mais me marcou, assim, né? E também aquela noção de que Maria era cheia de Deus, né? Ela era plenificada da presença de Deus já quando criança, né? Então isso foi algo que me marcou muito. Ela foi preparada por Deus, porque os pais conceberam num ato sexual, mas eles eram estéreis. Então teve a mão de Deus, a intervenção de Deus ali para
espiritualidade. Porque qual é a criança que pode viver sem a mãe? Uma criança não pode viver sem a mãe, porque ela já não é gerada no ventre se ela não tem mãe. Ela já não ganha vida. E nós, a maternidade de Maria, ela não é só uma maternidade espiritual, né? Porque Maria cuida também da nossa vida, do nosso mover aqui nessa terra. Então, isso é muito importante a gente compreender a importância de Maria na nossa vida, nesse caminho de salvação. Assim como nós não podemos viver sem a nossa mãe, né, biológica, para ela nos gerar, né, como ser humano, e também para ela nos dar aquilo que nós precisamos para a gente sobreviver, desde o leite materno, ou da mamadeira, ou trocar nossas fraldas. Maria também é necessário na nossa vida para o nosso caminho espiritual. Se a gente não tiver Maria como mãe espiritual, a gente vai poder crescer raquítico, né, na fé, né, ou poderá se perder, porque Maria é fundamental e ela tem que estar na nossa vida para que nós possamos crescer de forma sadia na nossa fé e na nossa espiritualidade. Então, Maria é modelo. O que é um modelo? Alguém sabe dizer o que é um modelo? Aquilo que é para ser imitado. O que é para ser imitado. Exatamente. Então, Maria sendo modelo, aqui no dicionário vai dizer assim, que é algo ou alguém que pode servir de norma ou regra comportamental, ou algo ou alguém que serve como fonte de inspiração ao artista, né, o modelo. Eu quero pintar, né, uma mulher, ela vai estar ali como modelo, o artista vai se inspirar nela e vai pintar. Então, alguém que serve como fonte de inspiração ao artista ou para ser imitado, como a Marta falou. Então, Maria é modelo, né, como regra comportamental para a nossa vida. A gente olha para Maria e a gente vai imitando ela, como ela viveu, como ela fez, e também vai imitando ela como uma fonte de inspiração daquela que buscou Deus, que cresceu na fé, que conhecia as Escrituras, e aquela também que fez em tudo a vontade de Deus, que é o Pai do céu. Então, olha que lindo, como modelo para nós. Será que, se a gente olhar para o mundo, será que o mundo tem se inspirado em Maria? Não muito. Talvez por quê? Porque talvez não tenha se falado muito em Maria. A gente vê que o tratado ali de São Luís ficou quantos anos escondido para que esse amor a Maria não fosse mais profundo e mais intenso dentro da igreja. Nesses últimos anos, a gente tem falado muito, muito, muito de Maria. Tem se trazido os escritos de Maria, livros de Maria, né? As mensagens de Maria, mas quantos anos Maria ficou escondida? Então, será que isso foi a ação do humano ou foi a ação do maligno? O maligno procurou esconder de uma certa forma Maria para que a gente não imitasse ela, não vivesse tanto como conhecendo ela, porque a gente precisa conhecer para amar e para viver como aquela pessoa vive, né? Se nós não vivemos com a nossa mãe terrena, a gente vive com outra pessoa, a gente pode trazer alguns traços, mas a gente vai carregar muitos traços daquelas pessoas com que a gente está convivendo naquele momento. Então, isso é muito importante. Então, ter Maria como modelo de vida e olhar para Maria, para ela ser modelo para nós de quê? Modelo de mãe, modelo de mulher, modelo de esposa e modelo de filha também, né? Tá certo? Tá, Nossa Senhora, então, como modelo de vida é isso. Nossa Senhora, como a gente vai ver
pecado original. Isso aconteceu com nós? Não. Mas nós podemos querer e desejar imitar isso na vida de Maria. É impossível a gente fazer isso? É impossível a gente querer imitar Maria não pecando? É possível, porque os santos fizeram, né? Nós não vamos ser Maria, mas nós estamos querendo imitar Maria. Então eu posso desejar não ter pecado. E aí vai dizer assim, isso deve mover em nós o desejo de fugir de toda e qualquer forma de pecado. Por que nós precisamos fugir de toda e qualquer forma de pecado mortal, principalmente, mas depois que nós vencemos os pecados mortais, que são o quê? Quais são os pecados mortais na nossa vida? Não, mas a desobediência dos 10 mandamentos, né? E dentro dos 10 mandamentos vai entrar todas essas desordens. Aí vai ter o orgulho, né? Vai ter a fofoca, vai ter a maledicência, e aí tem um saco cheio, né? Mas isso vai acontecer em nós, né? A gente vai, como é que eu vou dizer, cair nesses pecados graves, porque assim, todos nós temos imperfeições. Todos nós, pela desobediência dos nossos primeiros pais, todos nós carregamos orgulho em nós. Mas o nosso orgulho, na medida certa, temperado, ele pode não ser um pecado mortal. Agora, se o nosso orgulho, né, o demônio achar ali uma porta aberta para trabalhar esse mal do orgulho em nós, e ele sair do tempero, do equilíbrio, ele vai se tornar um pecado mortal. Então todos nós temos orgulho, uns menos, uns um pouco menos e outros mais. Então todos nós vamos ter orgulho, todos nós vamos ter a tendência de fofoca, todos nós temos a tendência da mentira, porque todos esses pecados entraram na nossa vida por causa do pecado mortal que todos nós carregamos. Perdoado sim ali no batismo, mas em nós fica essas tendências, essas más inclinações, que se não são vigiadas por nós, e se elas não são, digamos assim, trabalhadas na ação do Espírito Santo, né, nas virtudes que traz o equilíbrio de tudo isso, vai nos levar a cair no pecado mortal. Então todos nós temos pecado venial e todos nós temos o pecado mortal. Nós não podemos cair no pecado mortal. Por quê? Porque o pecado mortal, ele rompe a nossa amizade com Deus. Quando nós estamos no pecado mortal, nós estamos, embora nós não vejamos, em estado de ódio com Deus. Porque nós estamos em desobediência a Deus. Embora nós não vejamos isso, porque a nossa carne não permite ver, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, se nós morrermos nesse estado, na hora, a nossa carne que impede que a gente não enxergue, não veja isso e não sinta, quando nós nos apresentarmos diante, né, no julgamento, se nós estivermos em estado de pecado mortal, a nos apresentarmos diante de Jesus, nós veremos que estaremos em estado de inimizade com Ele. Porque é a carne que não permite que a gente enxergue. Achei engraçado esses dias que o padre estava falando, que ele disse que os nossos inimigos são o demônio, o mundo e a carne. O demônio, eu posso não querer ele, né? Eu fujo dele. O mundo, basta eu não querer e pedir a graça para Deus, e Ele vai me ajudar para mim não querer as coisas do mundo que me percam. Mas a minha carne, ele disse, aonde que eu vou, ela está comigo. Eu achei isso muito interessante. Às vezes eu quero que a minha carne fique em casa. Ele disse, quando eu olho, eu estou ali, ela está ali também, né? Então ele disse que os nossos piores inimigos, a gente tem muita essa
essa tentação de dizer o demônio, o demônio, o demônio. O demônio existe sim, ele está nos tentando a todo momento, mas não é o demônio o nosso maior inimigo, é a carne, que se ceder à tentação do demônio que vai nos levar para o pecado. Não é o demônio que vai nos levar. Ele vai nos levar se nós ceder às tentações que ele sussurrar no nosso ouvido. Então, essa inimizade que nós, e o pecado mortal, uma coisa que eu sempre dizia que é engraçado. Vocês já não repararam nisso, que parece que tem pessoas que elas estão caminhando como um robô? Eu digo, já disse isso muitas vezes para a mãe, parece que as pessoas estão vivas mortas. Elas parecem aqueles zumbis dos filmes. Vocês assistiram filmes de zumbis? Que caminham sem direção, mas o que eles estão buscando? O sangue, porque é a forma de vida deles. E o pecado mortal, ele mata a vida de Deus em mim. Quando eu estou em pecado mortal, a minha alma morre. É por isso que a gente olha para uma pessoa que está com a vida errada. Parece que a vida dela não tem direção nenhuma. Por quê? Porque se ela não tem Deus, ela não tem sabedoria. Se ela não tem Deus, ela não tem alegria. Se ela não tem Deus, ela não tem paz. Não é assim com aquelas pessoas que vivem uma vida errada, e aí vocês podem ir puxando várias coisas que você vai dizer é verdade. É verdade. Por quê? Porque nós matamos a vida de Deus em nós com o pecado mortal. E matando em Deus em nós matamos a nossa alma. E matando a nossa alma, não é Deus que foi embora. Fomos nós que matamos Deus em nós. Porque Deus nunca nos abandona. E no pecado mortal, a gente pensa que Deus não está mais conosco. É verdade isso? Não. É nós que não estamos mais com Ele. Não é Ele que não está conosco. Ele está sempre conosco. Sempre caminhando ao nosso lado. Tanto que se a gente pensasse assim, que Deus não está conosco, aquelas pessoas que não estão vivendo na vida de graça, então já estaria toda morta. Porque pensa, se Deus não está cuidando da gente, o que acontece com nós? Se a gente já lutando, rezando e se esforçando, já é difícil, né? E a gente, durante o dia, vê quantos livramentos Deus nos dá. Imagine então se Deus não cuidasse daqueles que estavam em pecado, saía ele na rua, já era atropelado na mesma hora, né? Então isso que a gente precisa também compreender. Então, imitar Maria, fugindo de todas as tentações e de todas as situações de pecado, buscando uma vida de graça e uma vida de santidade. A segunda coisa que também nós devemos desejar, né, imitar Maria, é porque ela é a esposa do Espírito Santo, né? Maria é cheia do Espírito Santo. E a gente vai ver aqui em Lucas. Eu quero trazer alguma coisa da palavra, embora seja difícil, porque cai tudo aqui fora. Aqui em Lucas 1, no capítulo 34, vai dizer assim: Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, não sou eu que digo que Maria é cheia do Espírito Santo, a palavra está provando. O anjo vai dizer assim: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, se Maria é cheia do Espírito Santo, nós também devemos desejar ser cheios do Espírito Santo, porque nós já recebemos o Espírito Santo. Quando que nós recebemos o Espírito Santo? No batismo. Da mesma forma como o
E aí vai dizer, esse documento que é a encíclica mariana, é uma encíclica mariana lançada pelo Papa João Paulo II em 25 de março de 1987. E no número 43, que é Redemptoris Mater, uma coisa assim, vai dizer: o Espírito Santo é a fonte da fecundidade de Maria. Dessa forma, ele está para Maria, assim como o esposo está para a mulher. Olha que lindo! É muito lindo isso, né? O Espírito Santo está para Maria, assim como o esposo está para a mulher, ou seja, para a esposa. Por isso, a igreja não ousou em afirmar que Maria é a fiel esposa do Espírito Santo. Olha que coisa linda, eu fiquei encantada com isso. Né? Não foi um ato humano que aconteceu entre Maria e o Espírito Santo. Foi um ato divino. Assim como acontece um ato humano entre um homem e uma mulher, onde havia gerado uma vida, com Maria aconteceu um ato divino, como sendo o Espírito Santo o esposo e ela a esposa. Olha que coisa mais linda, isso não é lindo? Eu fiquei encantada de noite. Então, assim, por isso, nós precisamos desejar essa presença do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que revelou a Maria a missão dela. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e ali a missão dela começou pela ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi acompanhando ela por toda a trajetória da vida dela. Como que Maria iria aguentar tudo que ela passou? Tudo aquela situação ali onde ela estava grávida e ela não podia contar nada, sair grávida, ir lá visitar a prima Isabel, ficar lá, voltar, aquela possibilidade dela ser apedrejada porque José não sabia, depois ir lá para o recenseamento, né, em cima daquele burrinho grávida, quase ganhando aquele bebê, que diz que foi um trecho muito longo. Eu vi um sacerdote que falou um dia, não sei se vocês já ouviram, eu não sei se era 80 ou 120 quilômetros, uma coisa, uma distância grande, e ela quase já na hora de ganhar o filho. Vamos pensar nós quando estávamos grávidas, saindo uma
Viver como o Espírito Santo pede para viver na adolescência é fácil? A gente tem que dizer muitos não. E aí a gente ficou com medo de perder os amigos, a gente ficou com medo, né, talvez, né, de ser chamado de quê? Né, todas aquelas coisas que chamam a gente, né? A gente ficou com medo de ficar sozinho. E aí a gente foi, né, se rendendo àquilo que o mundo ia nos oferecendo. Eu não tive uma vida horrorosa, mas eu tive uma vida bem distante do que Deus queria que eu fizesse. Eu vejo isso. Eu poderia ter sido bem mais unida a Deus. Mas eu fui olhando todas essas coisas, né? As outras pessoas gostavam das coisas do mundo, gostavam de ir nos bailes, gostavam de ir para casa. Tem uma santa que disse outro dia, né, que quando a gente vai num lugar assim, aonde tem condutas erradas, que a gente dizia, não, mas eu posso ir, mas eu não faço nada de errado. Mas será que é Deus que vai estar lá? Ou vai ser quem que vai estar lá? E a gente foi vivendo assim porque a gente não tinha compreensão, a gente tinha uma ignorância espiritual e não entendia. Aonde que a gente pode encontrar Deus? Com certeza, na igreja. Na igreja, mesmo que tenha gente lá que está vivendo de forma errada, o problema é delas, mas Deus está ali. Agora, num lugar onde existem pessoas, né, que vivem todas as formas de vida errada, claro que Deus também vai estar ali presente, mas o inimigo vai estar com maior força ali nos tentando para nos levar para o caminho errado. Né? Eu não lembro, eu devia ter marcado, que diz que aquela santa disse que quando ela entrava nesses lugares, o anjo da guarda dela ficava lá fora e não entrava com ela. Né? Porque aqueles lugares não eram para ela, era uma santa. Eu quero ver se eu procuro de novo e acho. Então, para a gente ver que a gente não pode ir em qualquer lugar. A gente não pode ir em qualquer lugar porque o nosso anjo da guarda não entra em qualquer lugar. Diz com quem que tu anda, que eu te direi quem tu és. Então, esse desejo, né, de nós vivermos na ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando ele vai fazer morada em nós, assim como fez com Jesus, ele vai nos enviar para os desertos da nossa vida. Vocês enfrentam desertos ou já enfrentaram? E nesses desertos é que nós vamos ali provar a nossa fé. Conduzidos pelo Espírito Santo, movidos por Ele vai nos conduzindo na nossa missão, nos dando a sabedoria, nos dando a direção, nos dando a força para a gente chegar onde que a gente quer chegar. Onde que a gente quer chegar? No céu. Então, essa é a importância de nós termos o Espírito Santo. Bom, além disso, além de Nossa Senhora não ter pecado, além de ela ser a esposa do Espírito Santo, ela também é acompanhada da virtude da obediência. Por quê? Porque Nossa Senhora, aqui, Lucas, em 1,38, ela vai dizer assim, ó, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora não ficou questionando. Será que nós somos assim? Tudo aquilo que Deus diz, a gente diz, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade? Ou a gente bate o pé, ou a gente esperneia, ou a gente chora, a gente grita. Então Maria foi obediente no plano de salvação. Como ela permaneceu de pé diante do projeto de Deus. Nossa Senhora não se intimidou, Nossa Senhora não deu para trás. Quando as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, a nossa tendência é o quê? Voltar para trás, fugir, parar. Nossa Senhora não, ela foi obediente, disse sim ao Senhor e obedeceu em tudo, respeitando de livre e espontânea vontade a autoridade de Deus e os planos divinos. Ela não questionou Deus.
embora, eu questionei Deus. Quando nasceu a Maria Isabel, você não questionou Deus? Cada um pensa na sua situação, para nós vermos como nós somos muito diferentes de Maria. O que é isso, Deus? Como que tu deixou acontecer isso? O que tu está fazendo comigo? Então, cada um pensa para si, né? Eu gosto sempre de trazer a minha vida, não gosto de falar da vida dos outros, mas cada um sabe da sua, né? Nossa Senhora foi modelo de humildade. Então, Nossa Senhora não teve pecado, ela foi a esposa do Espírito Santo, ela foi obediente e ela foi humilde. A humildade como outra virtude é o que é mais belo de Maria, porque ela sempre soube o seu papel. Maria sempre soube quem ela era. E em nenhum momento a gente viu que Maria, né, se deixou tomar pelo orgulho, porque ela sabia quem ela era. Aqui em Gênesis, agora eu não marquei essa passagem, tem a passagem aqui em Gênesis que diz que nós somos o quê? Pó. E o dia que a gente vai no início da quaresma, o que o padre diz? Do pó veio, para o pó voltarás. Então Maria tinha consciência disso. Ela sabia que ela era pó. O que nós podemos fazer sem Deus? Esse dia eu estava meditando, o que eu fiz sem Deus? Sem Deus eu fiz tudo aquilo que eu achava que era certo. E aquilo que eu achava que era certo, deu quase tudo errado. Então, o que é isso? Orgulho. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Eu sei e eu posso. Sem Deus nós não somos nada. Maria soube compreender muito bem isso. E ela teve uma dependência total de Deus dentro do plano de salvação. Fazia com que realmente tudo acontecesse na vontade dele. Até a mãe já me disse, Nossa Senhora, mas olha Nossa Senhora, ela carregava na barriga o Filho de Deus, e daí ela foi perseguida, teve que fugir para o Egito, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Então assim, nós questionamos a vida de Maria, né? Então, e Maria não questionou. Maria simplesmente foi obediente e fazia tudo aquilo que Deus mandava ela fazer. Então, modelo de humildade, né? Não questionava, sabia o seu lugar e fazia o que Deus mandava. Maria também é modelo de paciência, outra virtude de Maria. Nossa Senhora, como a paciência em Maria. Não é que a gente tem que ter paciência em tudo. Ah, aquela situação está errada, não, eu vou ser paciente, deixa acontecer. Não, existe o limite da paciência e não ter paciência naquilo que não é certo, né? Não é aceitar tudo que vem. Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes de provação, muitos momentos de incômodo, muitos momentos de dor durante a sua vida, mas suportou tudo com paciência. Com nós também foi assim, né? Não foi assim? Então vamos lá, vamos se questionando. Maria, modelo de vida de oração. Nossa Senhora era silenciosa. Estava sempre com um espírito perfeito de oração. Tinha a vida mergulhada em Deus e tudo fazia em sua presença. Com nós também sempre foi assim, sempre rezamos, certo? Então, tudo isso para a gente se questionar. Nossa Senhora era silenciosa, ela mais rezava do que falava em nós. Mais rezando ou mais falando? Vou falar bem pouquinho, porque senão a vida de semana para mim demorar muito, então. Maria, modelo de mortificação. Teria muito mais coisa, mas eu vou questionar só uma coisa de cada para a gente ir pensando no resto. Maria, modelo de mortificação. Maria empreendeu e abraçou uma vida cheia de enormes sofrimentos. E o suportou não só com paciência, mas com
E a gente vai ver isso aqui, porque muitos dizem que Maria não é virgem. E aqui em Isaías vai dizer assim, está aqui na palavra, Isaías 7, versículo 14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Isaías vai dizer aqui, uma virgem conceberá. O que os nossos irmãos de outras denominações dizem? Que Maria teve outros filhos. Não teve nenhum filho, Maria é virgem. Como é que é? Antes, durante e depois do parto. Isso é doutrina, né, da nossa igreja. Senhora da castidade, sempre virgem, mãe puríssima. Isso é muito lindo, ó, gente. Sem apego a algumas coisas do mundo. Nós também somos assim. Não somos apegados a nada, né? Aquilo que a gente perde não tem problema. Nós não temos apego nenhum. O que perder não tem problema. Será que somos assim? Nossa Senhora foi assim, sem apego a algumas coisas do mundo. Deus era o primeiro em seu coração, para nós também. Para nós, Deus é o primeiro no nosso coração. Nós podemos perder tudo, mas só não podemos perder Deus. É assim? Tem que ser. Você perdeu o brinco de ouro em casa, não tem problema. Pode perder tudo. Se perdeu dinheiro lá na conta do banco, pode ser? Deus é tudo. Ele pode depois ir lá onde foi o dinheiro e trazer de volta, certo? Pode. Aí falou bonito, confiança. Se alguém roubou meu carro, não tem problema. Deus pode depois, né? Ir buscar onde ele está, sei lá. O nosso filho está no pecado, a gente não quer. Mas a gente confia que Deus vai buscar ele aonde ele estiver, sei lá. E assim com tantas outras coisas, né? Então, assim, Deus era o primeiro em seu coração. Sempre teve o corpo, a alma, os sentidos e o coração centrados no Senhor. Sempre teve o corpo, a alma, os nossos sentidos estão sempre em Deus. Os nossos olhos não enxergam nada, os nossos ouvidos não ouvem nada. A nossa boca não fala nada. Imagina se nós falamos coisas que não devem ser faladas. Maria tinha todo o ser dela, todo em Deus. Olha que coisa linda. O esplendor da virgindade fez dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar. E aí, teria muitas outras coisas para falar, mas o tempo está encerrando. Vamos trazer Maria como modelo de mãe e de mulher. E para isso, eu vou trazer aqui em João, vamos trazer uma passagem bíblica. Aqui em João, que vai dizer assim, ó. João capítulo 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis ali o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discípulo a levou para onde? Sua casa. Maria está na tua casa morando? Está na minha casa morando? Nossa Senhora quer morar na nossa casa. Diz aqui, ó, Maria, modelo, então a gente vai dizer modelo de mãe e de mulher. Vai dizer aqui que junto ao
aos pés da cruz estava Maria como? Deitada, curvada, prostrada. Como que Maria estava aos pés da cruz de Jesus? Se a mulher cair em casa, o que acontece? Cai a casa. A mulher tem que estar sempre de pé. Ela é o sustento. E a prova disso está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Maria estava de pé. Nós também, mulheres, precisamos estar de pé em casa, com os nossos joelhos dobrados, mulheres de oração, para que a casa não caia. Vai dizer assim: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? João. E será que Jesus não ama nós como amava João? Como é que vocês sabem que ele nos ama como ele amava João? Porque ele morreu na cruz. Na cruz ele morreu por nós. Precisa prova maior do que isso? Então vai dizer assim, que perto o discípulo que amava, disse então, olhando para o discípulo, Jesus olhando para o discípulo amado, ele olha para cada um de nós. Nós somos esses discípulos amados. E ele disse para o discípulo: mulher, eis aí o teu filho. Jesus está dizendo para nós hoje. Jesus está dizendo para nós: mulher, eis aí o teu filho. Nossa Senhora hoje quer nos adotar como filhos e filhas. Depois disse ao discípulo: eis ali a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Bom, agora eu vou ler o que eu escrevi aqui, para ser rápido e para a gente compreender com toda a clareza o que é levar Nossa Senhora para casa. Estão preparados? Sim. É pesado. Então tá. Levar Nossa Senhora, eu vou escrever para vocês não acharem que fui eu que estou falando, porque talvez vocês não vão gostar do que vocês vão ouvir aqui. Mas eu copiei de alguém e vou ler para vocês. E cada um aplica na sua vida, porque eu já apliquei para a minha. Porque a primeira pessoa a receber é aquele que faz a pregação. Levar Nossa Senhora para casa implica mudar a decoração de nossa casa. Imagina nós mostrando, apresentando a nossa casa para Nossa Senhora. Agora cada um vai pensando na sua casa e na forma como vai viver lá dentro da sua casa. Aí eu abro a porta, convido a Nossa Senhora e ela entra na minha casa. Aí eu vou apresentando para Nossa Senhora os CDs que eu ouço, as músicas que eu ouço, as roupas que eu uso. Eu abro as gavetas, eu abro os armários. Eu vou mostrando para ela os meus relacionamentos com os meus filhos, com o meu esposo. Eu vou mostrando para ela a vida dos meus filhos. Eu vou mostrando a minha vida. Eu vou mostrando a organização da casa, se está tudo organizado. Já pensou Nossa Senhora chegar em casa e a casa não está organizada? Já pensou Nossa Senhora entrar em casa e está tudo uma sujeira, tudo atirado? Será que a senhora ia gostar? Vocês gostam de entrar numa casa desorganizada? Numa casa suja? Então, Nossa Senhora, eu vou mostrando para ela o lugar de oração, aonde eu rezo. Eu vou mostrando a geladeira, eu vou mostrando tudo que está dentro da minha casa. Pensa Nossa Senhora agora entrando na tua casa e você vai mostrando para ela cada cômodo da tua casa. Pensa isso. Então tá. Quem leva Nossa Senhora para casa e tem a geladeira abarrotada, não pode mais cometer o pecado da gula. Não sou eu que estou dizendo, ó. Foi a mulher que escreveu aqui que disse, né? Porque ele vai dizer assim: não pode mais cometer o pecado da gula, porque Nossa Senhora está ali olhando. Será que Nossa Senhora vai gostar? Se eu levo Nossa Senhora para minha casa e ali dentro da minha casa é cometido o pecado da fornicação,
vai dar certo, tem que mudar. A nossa espiritualidade, ela é encarnada no nosso dia a dia. O que quer dizer isso? Aquilo que nós vimos no momento de oração ontem de noite. Quando Nossa Senhora vai entrando na nossa vida, ela vai transformando a nossa vida. E Nossa Senhora, sendo levada para dentro da nossa casa, ela vai transformando hábitos e atitudes. Ela vai varrendo com a vassoura, né? A sujeira do pecado que tem dentro da nossa casa. E Nossa Senhora vai derramando dentro da nossa casa a vida da graça, né? Imagina Nossa Senhora entrando dentro da nossa casa e vendo o relacionamento que nós como mãe temos com os nossos filhos e que a gente vê muito por aí. Imagina Nossa Senhora vendo a mãe ali, os filhos precisando de atenção e a mãe só aonde? No celular. Será que Nossa Senhora vai gostar? Imagina Nossa Senhora só assistindo televisão. O filho chegando em casa com fome. Mãe, o que tem para comer? E a mãe lá. Não deve. Mas não deve. Imagina eu. Agora eu vou trazer eu. Imagine eu convidar Nossa Senhora para vir na minha casa. E eu que sou separada. Sei que tenho que viver a vida da castidade, né? E eu convidando Nossa Senhora para vir morar na minha casa e eu levando um homem cada dia lá na minha casa. Será que Nossa Senhora ia gostar? Não, eu gosto de trazer os exemplos para mim. E que existe muito por aí isso aí. Né? Se eu convido Nossa Senhora para morar dentro da minha casa, eu vivendo sem conversar com os meus filhos, Nossa Senhora na minha casa e eu como mãe só gritando com eles, batendo nos meus filhos, não ensinando a fé, não ensinando o amor a Jesus, não levando eles na igreja, incutindo no coração dos filhos só as coisas do mundo, ensinando para os meus filhos coisas profanas, não fazendo comida, não arrumando a casa, não arrumando os filhos. Gente, eu passei por uma realidade há pouco tempo que eu acompanhei. Eu vi uma mãe que não se preocupava se os filhos estavam com fome ou não, se eles tinham tomado banho ou não, se eles estavam com a roupa limpa ou não, se eles precisavam de atenção ou não. Ela só preocupada com ela. E quantos modelos de mãe existem assim? Será que Nossa Senhora se agrada desse tipo de comportamento? Não. Imagine Nossa Senhora reclamando, Nossa Senhora murmurando porque precisa limpar a casa, porque precisa lavar a roupa, porque não quer cozinhar. Imagina Nossa Senhora gritando com São José, desaforando São José, chamando São José de nome feio, gritando com São José. É esse modelo que nós temos de Maria? Nossa Senhora vai para a nossa casa, se nós a convidarmos hoje. Ela vai para a nossa casa para cuidar da nossa vida inteirinha. Inteirinha. Nós temos que ter o jeito de Maria. Nossa Senhora quer ir para a nossa casa para trabalhar conosco lá. O que aconteceu com Nossa Senhora? Depois que o Espírito Santo desceu sobre ela, e aí ficou grávida, o que Nossa Senhora fez? Ficou em casa, se guardando, se cuidando, se preservando. O que Nossa Senhora fez depois
para Maria Isabel. E foi servir Maria Isabel, grávida, sem entender nada. Daquele jeito, pensa como que ela estava. Ela ficou preocupada com ela? Não, ela ficou preocupada com a prima. Então, quando Nossa Senhora entra na nossa vida, na nossa casa, nós nos esquecemos de nós e cuidamos dos outros. O mais lindo é fazer a experiência com Nossa Senhora. Deixemos ela nos formar e, como mãe, nos presentear com as suas graças. Com a presença de Maria na nossa casa, vamos crescendo na fé e ficando, com o passar dos anos, do jeito de Maria. Nós já estamos assim? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e pensa. Eu vou pensar. Eu sou do jeito de Maria? E você pensa, você é do jeito de Maria? Diante daquilo que nós ouvimos aqui nessa pregação, diante daquilo que o Senhor moveu o Espírito Santo para nos falar, pode ser de que 99 coisas que foram faladas eu encontrei uma que eu ainda não pratico. Ou pode ser que dessas 100 que foram faladas eu pratico 50, mas 50 eu ainda não pratico. O que tocou o teu coração nessa tarde, diante desse ensino? O que você compreendeu? Os teus olhos, os teus ouvidos se abriram, a lepra dos olhos caiu. O que eu preciso mudar em mim? O que precisa ser transformado em mim? Quais as áreas da minha vida que precisam ser transformadas? O que eu preciso me libertar? O que precisa ser transformado dentro da minha casa que não está certo? Eu não tinha me dado em conta ainda que não era certo, mas hoje, diante disso que Deus falou pela ação do Espírito Santo, eu compreendi que não está certo e eu preciso mudar. Nossa Senhora é nossa mãe. E ela não é nossa mãe por imposição. Ela é nossa mãe por amor. Ela não vem aqui dizer para nós que nós precisamos mudar isso ou aquilo porque ela quer impor. Ela vem nos falar e nos dizer e nos questionar porque ela sabe que se isso ou aquilo foi mudado, que não está certo dentro da nossa casa, na nossa vida, isso trará felicidade para nós e para a nossa família. Peçamos a ajuda de Maria agora. Entrega para Maria nesse momento e ela vai levar depois para Jesus. Tudo aquilo que você entregar, continua com os teus olhos fechados e numa atitude de oração vai entregando para Maria tudo aquilo que você tomou consciência que precisa ser mudado. E assim como presentes, não presentes agradáveis, mas Maria gosta de receber esses presentes, porque ela vai enfeitar, porque ela vai ajeitar a fita, porque ela vai arrumar o pacote, porque ela vai fazer de uma forma que não escandalize Jesus. Aquilo que nós apresentarmos para ela, ela vai dar um jeito de arrumar um pouquinho e dizer: ó Jesus, olha aqui, a Marta mandou te entregar isso. Ó Odete, a Odete mandou eu te entregar isso porque ela precisa da tua ajuda. Mas se chegar feio como é, Jesus vai ficar assustado. Mas Maria vai dar um jeito, vai botar um papelzinho ao redor, não para enganar, mas para afofar um pouquinho, né? Tantas coisas que precisam ser transformadas. Nossa Senhora nunca desistiu, nunca desiste e nunca desistirá de nós. Até o nosso último suspiro,
que nós chegaremos sim ao lugar aonde nós queremos chegar, e ela será a nossa ajuda. Obrigada, Maria. E agora, entregando tudo isso a ela, nós vamos receber Jesus. Aproveitemos esse rosário para viver de forma intensa e entregando para Ele tudo aquilo que precisa em nós ser transformados pelas mãos de sua mãe Maria. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito